Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física, tá certo? Eu sou o professor César Staudger e nesse vídeo a gente vai conversar sobre decomposição de vetores, dando sequência ao nosso curso de vetores para iniciante, essa ferramenta tão importante para o estudo da matemática, para o estudo da física, para o estudo das ciências, que são os vetores. A gente, nas aulas anteriores, focou nas operações envolvendo os vetores, tá? Nessa aula, a gente vai conversar sobre a decomposição de um vetor. Talvez seja o ponto de maior interesse para vocês que vão trabalhar com a física do ensino médio, porque em inúmeras questões, várias questões, vocês vão precisar decompor vetores. E a grande bronca desse tema se dá no desconhecimento prévio de um tema da matemática chamada de triângulo retângulo, estudo do triângulo retângulo, razões trigonométricas do triângulo retângulo. Então, a gente já vai começar dando uma revisada nesse tema. Preste atenção. Vê, você, para aprender a decompor um vetor, você tem que saber bem as razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Vamos imaginar que existe aqui um ângulo, chamado de ângulo θ, pode ser qualquer ângulo, mas eu vou chamar esse ângulo aqui. Isso aqui é um triângulozinho retângulo, onde eu tenho aqui a minha indicação de ângulo reto. Aqui eu tenho a minha hipotenusa, tá? Aqui eu tenho o meu cateto oposto ao ângulo. E aqui eu tenho o meu cateto adjacente ao ângulo. Certo? Adjacente é ao lado do ângulo, oposto é oposto ao, de frente ao ângulo. Então, as razões trigonométricas que tu precisas saber, primeira delas, uma razão chamada de seno do ângulo. Seno de um ângulo nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Essa é a razão trigonométrica chamada de seno que eu vou precisar para que você consiga entender bem comigo a decomposição de um vetor. A outra razão trigonométrica é chamada de cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Enquanto que um é o cateto oposto, o outro é o cateto adjacente ao ângulo. Essa é a razão trigonométrica chamada de cosseno do ângulo. E a terceira é a chamada tangente do ângulo. A tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essas são as três razões trigonométricas que você vai precisar saber para entender bem a decomposição de vetores. Senão não rola. Senão você não vai conseguir decompor bem o vetor se tu não sabe visualizar o que é o seno de um ângulo, o que é o cosseno de um ângulo. Além do próprio teorema de Pitágoras, que nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o adjacente ao quadrado. Esse aqui é o famoso teorema de Pitágoras, mas que a gente usa, mas não usa tanto, tá? Na hora que faz a decomposição de um vetor. Mas as relações trigonométricas, principalmente seno e cosseno, a gente usa demais. Então, vamos decompor um vetor. Imagine que eu tenha esse vetorzinho aqui, A, e que eu queira decompor esse vetor. Ou seja, eu quero pegar as suas projeções nos eixos X e Y. É como se eu estivesse iluminando com a lanterninha aqui, de cima esse vetor e aqui embaixo tivesse a sombra dele. Imagine que tem algo assim que tem a sombra aqui embaixo. Então, aqui é uma projeção ortogonal desse vetor A no eixo X. E essa daqui é uma projeção ortogonal, tá? É uma projeção cartesiana no eixo Y. Imagine que a lanterninha estivesse aqui. Então, eu iria ter uma sombra desse corpo nessa região. Então, aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro vetor. Eu tenho uma projeção e aqui eu tenho uma outra projeção, que nós vamos chamá-las de AX e AY. E eu acho que tu consegues perceber, acredito eu,
que o AX ele vem para cá e o AY ele vem para cá. Na medida que o AX e o AY vêm para cá, me diz uma coisa, concorda que eu posso escrever quem é o seno desse ângulo? Quem é que vai ser o seno desse ângulo? Bora lá, vai ser o... Vamos iniciar pelo cosseno, para ficar legal, lado a lado aqui, bora. Cosseno desse ângulo, bora. Quem é? Isso. Cateto adjacente, que é o AX, pela hipotenusa, que é quem? A. E me diz quem é o seno desse ângulo? Poxa, prof, é muito simples. É o cateto oposto, isso, sobre a hipotenusa, que é o A. Pois é. Se tu fizer produto dos meios pelos extremos, fica como? AX vai ser igual a A vezes o cosseno, que é o que está escrito aqui, ó. E se tu fizer meios pelos extremos aqui, o AY fica igual a quem? A vezes o seno. Tu acabou de decompor um vetor. É assim que se decompõe o vetor. A componente que estiver colada com o ângulo, que é a componente X, veja que ela está colada com o ângulo aqui, ó. Colada, ela está colada com o ângulo, ela é a componente cosseno, porque ela está colada com o ângulo. Então, ela é a componente cosseno, colada cosseno. E a componente que está sem o ângulo, não é que está colada, é que está sem o ângulo, é a componente seno. Sem seno, colada, cosseno. Sem seno, colada, cosseno. Sem seno, colada, cosseno. Acabou? Então, a componente X é a que vai estar colada com o ângulo e a componente Y é a que vai estar sem o ângulo. Posto isso, você acabou de encontrar as componentes cartesianas desse vetor, que são a X e a Y. Prof, não quer dizer que aquela confusão todinha que eu fazia era só isso, era só saber que a componente que está colada com o ângulo é o vetor vezes o cosseno do ângulo, e a componente que está sem o ângulo é o vetor vezes o seno do ângulo. É só isso, prof, só isso. Duvido, prof. Mostra um exercício para mim, mostra. Vê lá. Um tiro de meta foi cobrado, foi batido pelo goleiro Lohri, da França, na Copa do Mundo no Catar de 2022. Ele imprime a velocidade, uma velocidade de módulo 72 km por hora e ângulo de inclinação com a horizontal de 30 graus. Determine as componentes horizontal e vertical da velocidade do chute executado pelo goleiro. Bom, temos a bola aqui. Que está sendo que foi chutada pelo goleiro Lohri, da França, com uma certa velocidade inicial de 72 km por hora. E essa bola, ao ser chutada por esse goleiro, ela fez dois movimentos. Ela fez o movimento de subida, e quem foi responsável pelo seu movimento de subida foi a componente V0Y, e ela fez um movimento para frente. Que é a sua componente V0X. Tanto é que ela faz um movimento para frente e para cima, que ela faz uma trajetóriazinha oblíqua. Concorda comigo que ela faz algo oblíquo? Justamente porque ela faz um movimento para frente e para cima. Então, ela está subindo e, ao mesmo tempo, está indo para frente. Beleza. Posto isso, vamos encontrar as componentes horizontal e vertical. A componente horizontal é a V0X, que é a que está colada com o ângulo. Então, é o V0 vezes o cosseno de 30. Colada e cosseno. Então, vai ser o V0, que é 72, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 24, raiz de 3. Não, 36 raiz de 3, desculpa. Como é que eu escrevi 24? Perdão. 36, que é 72, dividido por 2, raiz de 3 km por hora. Que eu poderia ter passado para metros por segundo, era só dividir por 3,6, mas deixa para lá. E o V0Y? Bom, se o V0X é quem está colado com o ângulo, que é o cosseno, o V0Y é quem está sem o ângulo, que é o V seno.
que vai dar 72, vezes o seno de 30, que é 1/2. 36 quilômetros por hora. Essas são as duas componentes. A horizontal, que é a Vx, que é a que está colada com o ângulo, por isso que ficou cosseno, e a que está sem o ângulo, que é a seno, que é a Vy. Estão encontradas as duas componentes. Está finalizado esse nosso bate-papo sobre decomposição de vetores, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no nosso canal. Se gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, ajuda a gente a crescer nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.